Virgens sábias e tolas. Sonho e palavra do Senhor. Rose. 11 de dezembro de 2025. Introdução. Compartilho mais um sonho e uma palavra do Pai Celestial, uma mensagem de encorajamento e instrução. Por favor, levem tudo o que foi compartilhado ao Senhor em seus momentos de oração para confirmação e revelação adicional. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos! Espero que estejam bem. Estou aqui para compartilhar outro sonho e uma palavra que recebi do Senhor no dia 5 de dezembro. Na verdade, recebi esse sonho na mesma noite em que tive o sonho dos 3 dias de escuridão. Então, foi uma noite intensa para mim. O sonho da Virgem Sábia e da Virgem Insensata, e então a palavra que acompanhava o sonho, porque eu estava em oração, apenas perguntando o que fazer a seguir, o que liberar, se era para liberar, porque nem tudo que recebo deve ser compartilhado com todos. E então essa palavra também veio, e foi no dia 10 de dezembro que recebi a palavra do meu Pai Celestial. O sonho. Bem, no sonho, havia um grande auditório, como um anfiteatro. Eu estava em uma fila de 5 pessoas, e todas eram mulheres nesse sonho. Isso porque as mulheres frequentemente representam a igreja, não é? Nesse sonho, havia a igreja da Meretriz, que muitas das mulheres representavam. Éramos 5, todas em uma longa fila, prestes a entrar em um auditório. Nesse sonho, representávamos a noiva. A igreja da Meretriz representava as virgens insensatas, enquanto a noiva representava as virgens prudentes. Então, era um auditório, tipo um enorme anfiteatro, onde você entra pela porta dos fundos, e se algum de vocês já foi à universidade, sabe como é, desce as escadas. Normalmente, os professores ficam na frente, mas não havia ninguém dando aula na frente. Os assentos estavam todos ocupados. Então, nós 5 entramos, tentando encontrar um lugar, mas continuamos descendo as escadas. A sala estava lotada e, como eu disse, eram só mulheres, todas chorando, todas soluçando. E nós recebíamos muita comunicação em nossos espíritos. Era como se nos fosse transmitido em espírito. Quase podíamos ouvir os pensamentos delas. E todo mundo se reconhecia instantaneamente. Tudo era instantâneo, tudo em nossos espíritos. Sabíamos quem cada um era. Mesmo que eu nunca tenha conhecido nenhuma dessas pessoas na minha vida, nesse sonho eu não conhecia ninguém, mas em nossos espíritos, nós conhecíamos todo mundo, se é que isso faz algum sentido. Então, enquanto descíamos as escadas, recebíamos muita informação de uma vez sobre as pessoas na sala, sobre essas mulheres que estavam chorando e soluçando, e nenhuma delas olhava para cima. Nós realmente não vimos seus rostos e por isso continuamos descendo as escadas. Sabíamos então que não havia lugares nesta sala e havia uma lacuna embora no fundo das escadas, onde poderíamos passar e depois havia outro auditório que estava ao lado deste. There was a gap, though, at the bottom of the stairs where we could then go through, and then there was another auditorium that was next door to this one. Então, novamente, estávamos apenas sendo lideradas por nossos espíritos. Só sabíamos para onde ir. Nós também sabíamos que estas eram salas de preparação, é a única maneira que posso descrevê-lo. Nós não tínhamos dito nada ainda. Nós não tínhamos visto o Senhor ainda. Apenas senti, como eu digo, em nossos espíritos. Estes eram salas de preparação. Então, continuamos através dessa lacuna e no próximo auditório, mas agora estávamos na frente. Ainda não havia mais ninguém na frente, mas havia lugares. Poderíamos ver nas costas apenas algumas fileiras que ainda não haviam sido preenchidas ainda. Além de podermos ver apenas uma mulher e sua filha sentou-se completamente separada do restante das mulheres neste grupo. Neste ponto, quando chegamos ao virar da esquina, todas as pessoas tinham mesas na frente deles. E elas estavam com as mãos no rosto.
Choraram muito, lamentaram bastante, mas então começaram a olhar para cima quando entramos. E assim, enquanto subíamos as escadas, sentimos em nossos espíritos, antes mesmo que elas dissessem qualquer coisa, que sabiam que agora éramos consideradas as virgens prudentes. Como eu disse, não nos haviam dito nada disso até então, mas em nossos corações, sentíamos como se estivéssemos sendo expostas naquelas salas de preparação, não apenas para Deus, porque Deus pode ver tudo, mas também umas às outras. Então, elas sabiam que nós 5, que havíamos entrado, éramos as virgens prudentes. Nós, em nossos espíritos, sabíamos que elas eram consideradas virgens insensatas. Então, começamos a sentir novamente em nossos espíritos o que elas pensavam de nós. E os pensamentos eram terríveis. Elas nos desprezavam. Não entendiam por que éramos as virgens prudentes. Tudo o que ouvíamos eram os pensamentos delas. Bem, nós fizemos todas essas coisas para o Senhor. Elas não fizeram nada. Por que são considerados as virgens prudentes se nós fizemos tudo isso? E esses pensamentos eram pura escuridão e ódio. E elas simplesmente nos desprezavam completamente. E então, quando fomos sentar, elas também começaram a vocalizar o que se sentiam em relação a nós. E foi realmente apenas um grande abuso de todas as virgens tolas basicamente para nós. Finalmente chegamos aos nossos lugares, as 2 fileiras nas costas que estavam vazias, mas havia apenas 5 de nós sentadas nessas fileiras vazias e depois atrás de nós havia isso separando do restante delas. Então, tem essas mulheres, as virgens tolas, que continuaram a apontar os dedos e por que vocês e não nos? Nós fizemos todas essas coisas, e eles estavam apenas listando coisas que fizeram para Deus e ao Senhor, mas você podia sentir que seus corações estavam escurecidos, se isso fizesse algum sentido. E não havia nada de bom saindo de suas bocas. E, você sabe, tudo que sai de nossas bocas é o que conta. E assim, isso é exatamente o que estava acontecendo neste momento. E depois uma das mulheres que estava comigo, uma de nós, uma das 5, ela começou a chorar, não conseguindo suportar o abuso. Mas então a mulher atrás de mim começou a chorar também e começou a falar comigo. Mas, ao contrário das outras virgens insensatas, ela estava completamente arrependida, muito arrependida, principalmente por causa da filha. Então, enquanto ela chorava, eu também chorei por essa mulher e sua filha, porque ela me perguntou se eu poderia levar a filha comigo e eu apenas disse, não depende de mim. Sinto muito. E continuei conversando com essa mulher e até tentei confortá-la dizendo, minha irmã também não pode vir comigo. Como se isso fosse fazer alguma diferença em como ela estava se sentindo naquele momento, principalmente em relação à filha. Ela estava arrependida mais pela filha do que por si mesma. E essa foi a maior diferença entre aquelas 2 sentadas lá atrás e o resto das virgens insensatas que estavam nos insultando. Havia apenas algumas que estavam completamente arrependidas e entendiam que sim, mereciam ser virgens insensatas. Eles sentiam que mereciam estar lá, mas estavam muito arrependidas. E como eu digo, comecei a chorar por elas também, mas então também comecei a chorar por todas. Eu senti como se não tivesse feito o suficiente. Eu poderia ter feito mais? Eu poderia ter compartilhado mais o Evangelho? Meu arrependimento foi pelas outras. Me desculpe, posso sentir o Espírito Santo novamente. They just had so much regret, and as I say, I started to cry for them too, but then I also started to cry just for everybody. I felt like I hadn't done enough. Could I have done more? Could I have shared the gospel more? My regret was for others that, I'm sorry, I can feel the Holy Spirit again, just
Meu arrependimento foi por todas aquelas pessoas que senti que poderia ter compartilhado mais ou feito mais, e as mulheres, as outras mulheres, as outras 4 que estavam comigo, estavam tendo esse arrependimento também. Sim, nós estávamos recebendo o abuso, mas nós apenas sentimos. Poderíamos ter feito mais por elas? Poderíamos ter feito mais? E então essa cena acabou e fomos para um quarto. De modo que essa cena acabou e o Senhor está dizendo que essa é a diferença entre os corações dos tolos e dos sábios. E Ele não me deu uma interpretação completa para tudo até este ponto, apenas escrituras para ir com esse sonho. Então, por favor, eu vou separar as escrituras para o sonho e a palavra. Por favor, vá estude e leve tudo ao Senhor em seu próprio tempo de oração para sua confirmação. Porque foi isso que Ele me deu, todas as escrituras para acompanhar esse sonho. E em particular, não me lembro de cabeça quais escrituras, mas são aquelas em que dizem: Senhor, Senhor, não fizemos todas essas coisas por ti. Mas as virgens prudentes são as que dizem: Senhor, não fizemos o suficiente. Não fizemos isso. Certamente não fizemos aquilo. E o Senhor está dizendo: são os seus corações. Onde estão os seus corações? Vocês creem em mim? São guiadas pelo meu Espírito? Vocês me seguem? E ele diz às virgens tolas: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Entenderam? E era isso que aquela cena representava. E então, de repente, tudo mudou. Estávamos sozinhas em um quarto. Só nós 5. Acredito que isso se passa agora, depois da separação. E ele está dizendo que havia muitas virgens tolas, mas poucas prudentes. Então, muitos são chamados, poucos são escolhidos nesta sala. Recebemos então presentes, mas esses eram os mesmos presentes que foram dados às virgens insensatas. Porque todos nós recebemos presentes de Deus. E isso se alinha com a passagem bíblica sobre a distribuição de talentos. E, novamente, por favor, estudem as escrituras relacionadas a este sonho. Então, esses presentes, eu não sei porquê, mas me foi dada a tarefa de abrir os presentes e entregar a quem fosse mais apropriado. Eu não sei porquê, simplesmente aconteceu no sonho. Essa era a minha tarefa. Então, abri o primeiro presente e vi um monte de lã e material para tricô. E imediatamente pensei: bem, isso não é para mim. Eu certamente não tenho essas habilidades. Mas a mulher que estava chorando no último cômodo começou a chorar novamente por causa da lã e do tricô. E então o Senhor me revelou em espírito que essa mulher recebeu o dom e habilidades incríveis. Mas, ao longo de sua vida, ela simplesmente não teve tempo nem recursos para realizar tudo o que ele tinha reservado para ela. Então, eu dei esse presente à mulher, o saco de lã e o tricô, e ela ficou radiante. Foi um momento lindo, mas também entendemos em nossos espíritos que aquilo vinha da Virgem tola. Como muitos de vocês, e muitos até me disseram, foi um momento de grande alegria misturado com um momento de grande tristeza. E essa dicotomia definitivamente existe. Bem, esse foi o sonho e espero ter conseguido explicá-lo como recebi. Mas, como eu disse, por favor, estudem as escrituras relacionadas a esse sonho para obter uma compreensão mais completa de tudo. E então vou ler a palavra de Deus Pai que acompanha este sonho. Porque, como vocês sabem, quando temos fé em nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Senhor de nossas vidas, não temos nada a temer. Entenderam? Não temos nada a temer quando permanecemos em nosso Senhor, quando cremos nele de todo o coração. E aqui estão, portanto, as suas palavras. Ele diz: In our Lord and Savior Jesus, and He is Lord of your life, we have nothing to fear, okay? We have nothing to fear when we are abiding in our Lord, when we believe on Him with all our hearts.
And so here are his words. Palavra do Senhor. It says, "Hear me, child. Ouve-me, Hear filha. my words. Ouve as minhas Yes, palavras. your Abba, your Sim, Father, teu Abba, Yahweh, teu pai, God of Yahvé, Abraham, Deus Isaac de and Abraão, Jacob, Isaque e speaks to Jacó, you now. fala contigo agora. My son, Meu filho não came veio para not to condenar o condemn mundo, the mas world, para que todos os que but nele that creem all sejam who salvos. believe on him might Todos be os que saved. creem em meu filho Yeshua All como who meu believe filho, on my como son, teu Salvador, Yeshua, como tua as salvação, my son, receberão a vida as eterna. your É Savior, isso que significa as ser salvo, your salvation, pois meu filho é o único will caminho receive para mim. eternal life. Assim, todos This saberão is que há um means Deus to no be céu e que saved. todos conhecerão a verdade My deste son mundo is e the das only eras way vindouras. to me. Eu não enviei meu filho para So condenar o all mundo, know mas and para will know convencer there is a todos God dos in seus heaven, pecados. and that all will Portanto, come to know the arrepende-te e truth of this volta-te para world meu filho para and seres the ages to purificado com come. o seu sangue. E assim, em I ti, did not terás send my vida e a son terás to eterna condemn comigo. the world, A but to condenação convict eterna é para os all ímpios. of your sin. Para eles, a So you condenação é repent por causa das and trevas turn que to escolheram, my son filho, e to pela be minha washed clean misericórdia e with his graça, blood. todos recebem os And so verdadeiros in you desejos do you seu might have coração. life, Com as and virgens have it prudentes e eternally tolas, with não me. é diferente. Eternal Muitos podem vir a damnation is followed conhecer with meu you. filho e até mesmo For acreditar them, em quem ele é, condemnation, mas ainda assim because of the muitos escolhem a darkness morte em that vez da they vida. choose, child. Muitos escolhem a And carne em by vez my do mercy espírito, and grace, e muitos are ainda all escolhem as given trevas em their vez da true luz que heart's vem de mim e desires. do meu filho. With the E essa é wise uma and escolha foolish pessoal, virgins, this is pois eu no lhes dou o different. livre-arbítrio, filhos. Many may come to Os know my son insensatos and fazem even parte da believe in igreja who he is, prostituta. but still Os many sábios são a choose noiva e death aqueles que over permanecem life. com suas lâmpadas acesas Many porque choose their escolhem a luz. flesh Eles over se the mantêm spirit, cheios do meu and Espírito many Santo, still choose the permanecendo em mim e darkness tendo um over relacionamento choosing comigo e the com meu light of filho. me and my son. Qual é o seu caminho? And that is all a Agora person's own ouça-me. choice to make. Os insensatos I escolhem give não you amar a all free verdade. will, children. Eles escolhem fábulas em vez Those da who are verdade das foolish minhas are palavras. part of the harlot Eles church. escolhem o caminho largo para a Those destruição, wise porque o are the caminho bride, estreito é difícil and para those who eles. remain with their lamps Eles burning, escolhem o caminho fácil, because they onde choose podem the escolher a light. sua verdade. They keep A top maioria é up my egoísta Holy hoje em Spirit dia, pois by a maioria não abiding in reverencia me ninguém and acima having de a si mesma. relationship with Eles me escolhem o and mundo e todos os my son. prazeres que ele oferece. Who is your way? Now hear me. Those foolish choose not to love the truth. They choose fables over the truth of my words. They choose the wide path to destruction, because the narrow way is hard for them. They choose the easy path where they get to choose their truth. Most is of self for today. For most do not revere anyone above their own selves. They choose the world and all the pleasures therein. Mas com a minha verdade vem a minha misericórdia e graça. Com o meu julgamento vem o meu amor. E com a minha ira vem o meu filho e a minha proteção em um caminho que eu preparei para todos os que crerem. Todos os que tomarem a sua cruz e seguirem o meu filho e para todos os que se afastarem do pecado. Afastem-se do mundo. Afastem-se da igreja meretriz com seus dogmas, tradições e mandamentos de homens. E voltem-se para mim e para o meu filho. Preparem-se para serem a noiva e preparem-se para o meu filho que voltará em breve. Aparem suas mechas. Encham seus vasos. Venham estar comigo e tenham seus corações transformados. Sejam cheios do meu Espírito Santo e não do espírito do mundo que continua a agir através dos filhos da desobediência. Não sejam virgens insensatas, prostituindo-se. É realmente simples assim, meus filhos. Confiem em mim. Creiam no meu Filho, sua salvação. Pois a fé é o que os impede de cair. Fé, amor e obediência. Sejam os três. E amem-me com todo o seu coração, corpo e alma, e eu terei obediência acima do sacrifício. Amem-me em espírito e em verdade. E a verdade eu lhes dou em minhas sagradas Escrituras. Permaneçam em mim, filhos, pois meu Filho é o Verbo que se fez carne. Jesus, seu Cristo, e Yeshua, sua salvação.
E eu sou o que sou, filhos. Eu os amo. Shalom. Love me in spirit and truth, and the truth I give to you in my holy scriptures. Abide in me, child, for my Son is the Word made flesh. Jesus, your Christ, Yeshua, your salvation, and I am that I am, child. I love you. Shalom. Comentário final. Ok, essa foi a palavra. E como eu disse, por favor, levem tudo ao Senhor em seus momentos de oração para confirmação e revelação. E, por favor, como eu disse, estudem as escrituras que colocarei na descrição para todos. Eu amo todos vocês, tenham um dia abençoado e espero vê-los em breve. Tchau.